Imagine que você está diante de um painel de controle extremamente sofisticado, onde cada botão e cada alavanca representam um aspecto da sua vida, desde o saldo na sua conta bancária até a harmonia nos seus relacionamentos mais íntimos. Agora, imagine que, apesar de todo o seu esforço para apertar os botões certos e girar as manivelas com força, os resultados que surgem na tela da sua realidade são sempre os mesmos. Boletos acumulados, discussões repetitivas e aquela sensação amarga de que você está correndo em uma esteira, cansando as pernas, mas sem sair do lugar. Existe uma razão técnica para isso, um detalhe minúsculo que a maioria das pessoas ignora e que o professor Hélio Couto identifica como o ponto de ruptura entre o seu desejo e a sua realização. Trata-se de um evento que dura menos de um suspiro, exatamente 1 segundo, mas que tem o poder de anular anos de trabalho duro. Nos próximos minutos, nós vamos mergulhar na mecânica invisível por trás desse erro e entender como a ressonância harmônica e os princípios da física quântica podem ser aplicados para que você finalmente pare de sabotar o próprio sucesso sem perceber. Se você já sentiu que o universo parece ignorar seus pedidos mais sinceros, o que vamos conversar hoje vai mudar completamente a sua percepção sobre quem realmente está no comando. Muitas vezes, nós acordamos com a intenção genuína de mudar de vida. Você faz suas afirmações, visualiza a prosperidade e tenta manter o otimismo. Mas, ao longo do dia, algo acontece. Você abre o aplicativo do banco e vê um valor que não gostaria de ver. Você recebe uma mensagem atravessada de um colega de trabalho. Nesse exato momento, um mecanismo automático, instalado profundamente no seu sistema operacional mental, entra em ação. Em menos de 1 segundo, a sua mente faz uma leitura da realidade externa e emite um julgamento baseado no medo, na falta ou na indignação. Na visão de Hélio Couto, esse é o erro fatal. É nesse microsegundo que você colapsa a função de onda da escassez novamente. Você acredita que está apenas reagindo ao mundo, mas, na verdade, você está reafirmando para o universo que aquela condição de falta é a sua verdade absoluta. E o universo, sendo um espelho perfeitamente impessoal e preciso, não tem outra escolha a não ser refletir de volta exatamente a frequência que você acabou de emanar. Para entender por que esse erro de 1 segundo é tão devastador, precisamos dar um passo atrás e olhar para a estrutura básica da realidade, conforme ensinado pelo professor Hélio. Tudo o que você vê, toca ou sente é composto de átomos. A cadeira onde você está sentado, o dispositivo que você usa para ouvir esta mensagem e até os seus próprios pensamentos têm uma base atômica. Onde existe átomo, existe um campo eletromagnético. Esse campo não é apenas energia vazia, ele é informação pura. A ciência materialista nos ensinou a focar na matéria, no que é sólido. Mas a física quântica nos mostra que a matéria é apenas o efeito final de uma causa que reside no campo de informação. Hélio Couto frequentemente corrige o conceito de criação, sugerindo que o universo não surgiu de uma explosão caótica, mas de uma emanação organizada de informação. Isso significa que o jogo da vida não é vencido no esforço físico, mas na manipulação consciente da informação que você coloca no seu campo eletromagnético. Pense no seu campo como um código de programação. Se o código diz que você é alguém que luta para sobreviver, o programa da sua vida vai rodar cenários de luta e sobrevivência. Não importa se você mudar de emprego, de cidade ou de parceiro. Se o código interno permanecer o mesmo, você vai apenas trocar os atores da sua peça teatral, mas o roteiro de sofrimento continuará sendo encenado. O erro de 1 segundo é o momento em que você, ao observar a realidade atual, confirma o código antigo. Você olha para a dívida e diz para si mesmo que está quebrado. Pronto. Naquele segundo, você deu o comando para que a realidade se congele no estado de quebra financeira. É o que a física chama de efeito Zenão quântico. Se você observa um sistema instável continuamente com uma expectativa de falha,
Você impede que ele evolua para uma possibilidade melhor. Você congela a escassez pelo excesso de atenção ansiosa sobre ela. Vamos ilustrar isso com a história de um personagem que chamaremos de Ricardo. Ricardo era um homem extremamente dedicado, trabalhava 12 horas por dia e buscava incessantemente a prosperidade. Ele ouvia as palestras sobre ressonância harmônica e dizia que queria ser rico. No entanto, toda vez que Ricardo passava em frente a uma loja de carros de luxo, um pensamento rápido cruzava sua mente. Isso não é para mim. É muito caro. Esse pensamento durava exatamente 1 segundo. Logo em seguida, ele tentava se corrigir, dizendo que um dia teria aquele carro. Mas o estrago já estava feito. A frequência que ele emitiu no primeiro segundo foi de separação e falta. Para o universo, o desejo consciente de Ricardo era apenas um ruído fraco comparado à potência vibracional da sua crença, de que ele não pertencia àquele mundo de abundância. Ricardo estava tentando construir um arranha-céu sobre um terreno de areia movediça. Hélio Couto nos alerta que essa tendência de focar no que falta é uma herança de milênios de programação materialista. Fomos treinados para acreditar que a luz é fraca, que a matéria é a única realidade e que precisamos lutar uns contra os outros para garantir o nosso pedaço de pão. Essa filosofia impregnou a economia, a educação e a política, criando um campo morfogenético de sobrevivência que envolve quase toda a humanidade. É por isso que é tão difícil sair da corrida dos ratos. Você está imerso em um oceano de informações que dizem que a vida é dura e perigosa. Quando você tenta mudar sua frequência, você encontra a resistência desse campo coletivo. É como tentar nadar contra uma correnteza fortíssima. A ressonância harmônica surge como uma tecnologia para limpar essas informações parasitas do seu campo, permitindo que você finalmente sintonize a frequência da sua centelha divina, que é pura abundância e expansão. No entanto, o professor é categórico. A ferramenta faz a parte dela, mas você precisa fazer a sua. Não adianta receber as frequências de limpeza e expansão se você continua alimentando os mesmos crocodilos de papel no seu cotidiano. Hélio usa a metáfora dos crocodilos para descrever as ilusões do materialismo. Ele conta o caso de investidores que compravam papéis representando crocodilos no rio Nilo, acreditando que teriam lucros absurdos com a venda do couro e da carne. No papel, eles eram ricos. Mas, na realidade física, os crocodilos não existiam naquelas quantidades e o espaço geográfico nem comportaria tal população. Era uma bolha baseada em nada. Quantas vezes nós fazemos isso com a nossa própria segurança? Acreditamos que nossa estabilidade vem de um emprego ou de uma pessoa, esquecendo que essas são coisas externas e mutáveis. O único lastro real, o único investimento que nunca quebra, é a sua conexão com o todo e a qualidade da informação que você emana. O ego, essa estrutura psíquica viciada em controle e garantias, é o principal responsável pelo erro de 1 segundo. O ego quer ver o resultado antes de acreditar. Ele quer o contrato assinado, o dinheiro na mão e a promessa de fidelidade eterna. Mas a realidade quântica opera de forma inversa. Você precisa ser para depois ter. Você precisa sentir a gratidão pelo objetivo alcançado antes mesmo de ele se materializar no mundo físico. Hélio destaca uma passagem bíblica que resume essa mecânica de forma perfeita. Tudo o que pedirdes, crendo que recebestes, recebereis. O segredo está no tempo verbal. Recebestes no passado. Já é seu. Se você pede algo sentindo que não tem, você está emanando falta e receberá mais falta. O erro de 1 segundo acontece quando o seu desejo diz eu quero, mas a sua vibração grita eu não tenho. Para corrigir esse padrão, precisamos de uma vigilância rigorosa sobre o nosso estado interno. Imagine que você é o segurança de uma boate de luxo e a sua mente é a entrada dessa festa. Você não pode deixar entrar qualquer pensamento mal vestido, com cheiro de medo
ou carregando armas de ressentimento. Toda vez que um pensamento de escassez tentar passar pela porta, você deve barrá-lo imediatamente. No segundo em que ele aparecer, você o cancela e substitui por uma afirmação de fluxo. Não se trata de negar a realidade física, mas de se recusar a dar a ela o poder de definir quem você é e o que você pode alcançar. Se a conta está no vermelho, você reconhece o fato, mas mantém a frequência de que a solução já está sendo processada no campo das infinitas possibilidades. Isso nos leva ao conceito fundamental de soltar, que Hélio Couto ensina com tanta ênfase. Soltar não é sinônimo de passividade ou de ficar sentado no sofá esperando um milagre cair do teto. Soltar é uma ação interna de desapego do resultado. É como um arqueiro que treina exaustivamente, limpa o seu arco, escolhe a melhor flecha e estica a corda com toda a sua força e precisão. Mas, para que a flecha atinja o alvo, ele precisa obrigatoriamente soltá-la. Se ele segurar a corda com medo de errar, a flecha nunca voará. Na vida, a nossa ação externa deve ser impecável, mas o nosso estado interno deve ser de confiança total na inteligência do todo. Quando você se desespera por um resultado, você está segurando a corda do arco com tanta força que o universo não consegue agir. Você trava o fluxo. Pense no arquétipo de Buda, que o professor menciona frequentemente. Buda era um príncipe que tinha tudo o que o mundo material poderia oferecer. Ele tentou encontrar a iluminação através do esforço extremo, do jejum e da autoflagelação. O ego dele estava tentando conquistar a luz na marra. Só quando ele se sentou debaixo da árvore e desistiu da luta, quando ele verdadeiramente soltou o controle, foi que a iluminação aconteceu. O paradoxo é que, para ter o que você deseja, você precisa parar de precisar desesperadamente disso. A necessidade vibra falta. A preferência vibra abundância. Você trabalha para ter o carro, a casa e o relacionamento, mas a sua felicidade não pode ser refém dessas conquistas. Você precisa estar pleno apenas por existir, por ser uma expressão da centelha divina. Quando você atinge esse estado, você se torna um ímã irresistível para todas as coisas boas, porque você parou de oferecer resistência. Hélio Couto também nos alerta sobre o perigo de usar o conhecimento espiritual apenas para alimentar a vaidade do ego. Ele conta o exemplo de uma terapeuta que, após começar a ressonância harmônica, viu sua agenda lotar repentinamente. No entanto, em vez de usar esse recurso para servir ao todo e continuar seu crescimento, ela deixou que o ego assumisse o comando. Tornou-se arrogante, começou a tratar os clientes com desdém e a acreditar que ela era a fonte do poder, e não apenas um canal. O resultado foi imediato. A onda colapsou para baixo e os clientes desapareceram. O universo não sustenta o crescimento de quem busca apenas o autoengrandecimento à custa dos outros. O crescimento real é infinito e deve ser pautado no amor, que na visão de Hélio não é um sentimento romântico, mas a cola que mantém os átomos unidos, a frequência da unificação. Isso nos leva a uma questão profunda, o emaranhamento quântico. A ciência prova que não existe separação real entre nada no universo. Se você prejudica alguém para subir na carreira, você está mecanicamente prejudicando a si mesmo, porque aquela pessoa é uma extensão do mesmo campo de informação que você. A ideia de que para você ganhar alguém tem que perder é uma das maiores mentiras do sistema materialista. É a lei da selva aplicada de forma equivocada à consciência humana. Quando você emana uma frequência de dano ou de competição desleal, você está sujando o seu próprio campo. É por isso que muitas pessoas, mesmo conseguindo acumular riquezas, vivem em estados de angústia e doenças crônicas. Elas ganharam o jogo da matéria, mas perderam o jogo da frequência. Para limpar essas sujeiras acumuladas, muitas vezes ao longo de várias vidas, é necessário um compromisso com a verdade. Hélio Couto critica duramente a preguiça mental. As pessoas querem resultados extraordinários, mas não querem ler um livro denso,
Não querem estudar a mecânica da realidade e preferem soluções mágicas que não exijam mudança interna. O caminho da expansão da consciência dá trabalho. O cérebro gasta energia para criar novas conexões sinápticas e abandonar velhos vícios de pensamento. Mas esse é o único caminho real para a liberdade. Enquanto você for ignorante sobre as leis que governam a realidade, você será um escravo das circunstâncias, reagindo como um robô biológico a cada estímulo externo. A verdadeira mudança começa no silêncio da sua própria mente, naquele segundo crucial em que você decide não reagir com o ódio de sempre, com o medo de sempre ou com a vitimização de sempre. É a revolução silenciosa da consciência. Você decide que, a partir de agora, você é o comandante do seu campo eletromagnético. Você trabalha com alegria, estuda com afinco e serve ao todo com amor, sabendo que a prosperidade é um efeito colateral inevitável dessa postura. Não é um castigo de Deus se você está passando dificuldades, assim como não é um prêmio especial se você é rico. É apenas o reflexo físico da frequência dominante que você tem sustentado. O universo é neutro. Ele apenas diz sim a tudo o que você emana com convicção. Imagine que você tem uma conta bancária cósmica e o gerente dessa conta é o próprio todo, a inteligência suprema do universo. Ele não quer nada de você a não ser a sua expansão e felicidade. Ele tem crédito ilimitado para liberar, mas o sistema de segurança da conta exige uma senha vibracional. Se você chega para sacar prosperidade, mas digita a senha da escassez, a máquina vai recusar a transação. Não porque o dinheiro não existe, mas porque você forneceu o código errado. A ressonância harmônica ajuda a redefinir esse código, a limpar o teclado da sua mente, das impressões digitais do medo e da dúvida. Mas você precisa ter a coragem de digitar a senha nova todos os dias, a cada segundo, especialmente nos momentos de desafio. O professor Hélio frequentemente usa a metáfora da borboleta pousada em uma vareta para explicar a nossa relação com o todo. A borboleta acha que está segura porque a vareta é firme. Ela não tem a menor consciência de que a vareta está sendo segurada por um ser humano gigante, com uma complexidade que ela nem consegue te imaginar. Nós somos a borboleta. Achamos que nossa segurança vem dos nossos pequenos planos e investimentos, mas é o todo que sustenta cada átomo do universo com um pensamento contínuo. Se o todo parasse de colapsar a função de onda da realidade por um nanosegundo, tudo o que conhecemos desapareceria. Entender isso deveria nos tirar todo o medo. Estamos sendo sustentados por uma inteligência de amor incondicional, que deseja a nossa evolução acima de tudo. A evolução, no entanto, exige movimento. A centelha divina não dirige carro estacionado. Você precisa se movimentar, agir no mundo, criar valor para os outros. O movimento gera energia e a energia atrai mais informação e recursos. Se você ficar parado esperando que a espiritualidade resolva seus problemas sem que você mova um dedo, você está apenas reforçando a frequência da inércia. O segredo é agir como se tudo dependesse de você, mas confiar como se tudo dependesse do todo. Essa é a dança da cocriação. Você coloca a sua intenção, faz o seu trabalho com excelência e solta o resultado para que o universo possa trazê-lo da forma mais eficiente possível, que muitas vezes é bem diferente do que o seu ego imaginou. Muitas vezes, o caminho para a sua maior prosperidade passa por lugares onde o seu ego não quer ir. Pode ser no perdão àquela pessoa que te magoou profundamente, limpando assim um nó quântico que travava sua vida financeira. Pode ser em admitir que você estava errado sobre uma crença antiga e ter a humildade de começar do zero em uma nova área. A resistência é o que causa a dor. Quanto mais você resiste ao fluxo da evolução, mais atrito você gera na sua vida. Esse atrito se manifesta como perdas financeiras, problemas de saúde e conflitos interpessoais. Quando você para de lutar contra o fluxo e se rende à vontade da centelha divina, a vida se torna leve. Render-se não é ser derrotado,
É ganhar a força do oceano inteiro em vez de lutar com as suas próprias mãos pequenas. Agora, eu quero que você faça uma reflexão honesta sobre as últimas 24 horas da sua vida. Quantas vezes você cometeu o erro de um segundo? Quantas vezes, diante de um pequeno imprevisto, você permitiu que a frequência do medo ou da irritação dominasse o seu campo? Não se culpe por isso, pois estamos todos em processo de aprendizado. O importante é a percepção. No momento em que você percebe que cometeu o erro, você já começou a corrigi-lo. A porta da consciência abre por dentro. Ninguém pode forçá-lo a ser próspero ou feliz. É uma decisão que você toma a cada momento presente. Este conhecimento que compartilhamos hoje é uma ferramenta poderosa, mas ele só tem utilidade se for aplicado na prática. A teoria sem prática é apenas mais um crocodilo de papel para alimentar o ego intelectual. Se você deseja ir mais fundo e realmente transformar a base da sua realidade, você precisa de constância. A expansão da consciência é um processo contínuo de vigilância e estudo. E para apoiar essa jornada de aprendizado constante, é fundamental estarmos em harmonia com o fluxo de dar e receber do universo. É por isso que manter este canal ativo e produzindo conteúdos densos e transformadores como este exige uma circulação de energia. Uma forma muito simples e poderosa de você praticar essa circulação, sem gastar um centavo a mais do que já gastaria, é através do nosso site de apoio. Quando você precisar comprar qualquer coisa para a sua casa ou para o seu trabalho, desde um livro até um eletrodoméstico, passe antes em atlasdaconsciência.com.br. Lá você encontrará links para as maiores plataformas de compras do mundo, como a Amazon, o Mercado Livre e a Shopee. Ao entrar nessas lojas através do nosso site, o canal recebe uma pequena comissão pela indicação e você paga exatamente o mesmo preço que pagaria normalmente. Não há nenhum custo adicional para você. É um gesto de reconhecimento e troca justa que nos permite continuar trazendo as lições do professor Hélio Couto de forma profunda e gratuita para milhares de pessoas. Ao fazer isso, você está agindo em coerência com a ideia de que o fluxo da prosperidade é contínuo e que apoiar o que nos faz crescer é uma das formas mais eficazes de sintonizar a frequência da abundância. Basta acessar atlasdaconsciência.com.br antes de suas compras habituais em qualquer uma dessas 3 plataformas. Ao encerrarmos esta reflexão de hoje, eu quero te deixar um desafio prático. Pelas próximas 7 horas, haja como um sentinela implacável da sua própria mente. Não permita que nenhum pensamento de falta sobreviva por mais de um segundo. Se ele aparecer, cancele-o com a força da sua vontade e afirme a sua conexão com o todo. Observe como o seu corpo reage a essa disciplina. Observe como o ambiente ao seu redor começa a responder a essa pequena mudança de postura. Lembre-se, o universo é um espelho. Se você quer que o espelho sorria, você precisa sorrir primeiro. O movimento inicial é sempre seu. A física quântica e a ressonância harmônica não são promessas místicas de milagres fáceis. São descrições técnicas de como a realidade funciona. Quando você entende as regras do jogo, você para de sofrer desnecessariamente e começa a jogar com maestria. Você não é uma vítima das circunstâncias, da economia ou do passado da sua família. Você é uma onda de infinitas possibilidades que escolheu se condensar nesta forma humana para evoluir e expandir. Retome o seu poder. Corrija o erro de um segundo. Assuma o comando da sua orquestra interna e deixe que a centelha divina conduza a sinfonia da sua vida. Se este conteúdo fez sentido para você e te ajudou a enxergar a realidade por um novo ângulo, eu te convido a se inscrever no canal. Nossa missão aqui é fornecer a verdade que liberta, sem filtros e sem romantismos desnecessários. No próximo vídeo, vamos explorar como os padrões de relacionamento são colapsados a partir da mesma mecânica quântica, revelando por que atraímos certas pessoas
e como mudar esse magnetismo na raiz. Não perca a chance de continuar expandindo sua consciência conosco. Deixe nos comentários uma área da sua vida onde você percebe que comete o erro de um segundo com mais frequência. Identificar o padrão é o primeiro passo para quebrá-lo. Até o nosso próximo encontro no fluxo da luz e da informação pura.